Ao vivo, quinta-feira, mais uma live, pessoal que está vendo o reprise agora. Vamos falar hoje sobre criptomoedas, blockchain, todo esse universo de criptoativos. Então, vamos lá, o pessoal chegando aqui, o Round chegando ali, Pedro, Tayana, legal, o pessoal chegando aqui. Vamos falar hoje sobre criptomoedas. Já vou chamar aqui, ver aqui se o Rodolfo está por aqui. Vou pegar aqui um pouquinho, eu volto aí. Alô, o Rodolfo está por aí já. Já vou chamar aqui o Rodolfo para a gente começar. Toco aqui no Rodolfo. De hoje. Enquanto o Rodolfo vai entrando aqui. Criptomoedas. Robinho, Rodolfo aí, cara, tudo bom? bom? Só colocando o título aqui. Peraí que eu tenho que fixar ele. Como é que eu fixo aqui? Tem que tocar e segurar, né? Ok. Fixar comentário. Agora foi. Criptomoedas. Pessoal, estão escutando bem aí? Tá tudo certinho, né, Rodolfo? Tá bom o som? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Deixa eu acender mais uma luz aqui, ver se ajuda. Melhorou? Melhor assim? Legal. Vou acender o meu aqui também. Show. Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui. Nosso convidado que já está aqui, Rodolfo, meu amigo aí de alguns anos já, né? Da época, Já há muitos anos. época do banco. A gente vai contar um pouquinho dessa história ainda, um pouquinho. O pessoal já está chegando aqui. Aparentemente está tudo bem com a nossa voz aqui, está tudo ok. Pessoal, sejam bem-vindos aqui. Estava conversando com o Rodolfo ultimamente sobre criptomoedas, aí fiz o convite para ele vir falar aqui com a gente, ensinar a gente aqui, na verdade, né? Até porque eu não sou é, conhecedor, nenhum especialista em criptomoedas, e a gente conversa muito, o Rodolfo sabe muito sobre isso. Queria agradecer, Rodolfo, por estar aqui com a gente. O Rodolfo recentemente começou também aqui a compartilhar o conhecimento dele aqui, tá? O pessoal quiser entender mais sobre criptomoedas aqui, ó, já fica o convite ali para seguir o Rodolfo, tá? Rod.crypto, né? É isso mesmo, né, Rodolfo? Eu Isso passo aí, a Robinho. palavra para você se apresentar aí, Rodolfo. Tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou da tecnologia e meu interesse em cripto não começou com um investimento, né? Começou porque onde eu trabalho abriu uma equipe de blockchain e aí eu comecei a estudar para integrar essa equipe. E eu acabei indo para a equipe de blockchain, onde a gente desenvolve soluções utilizando a tecnologia blockchain. Mas a gente não são soluções de criptomoedas, são soluções empresariais. E aí eu comecei a Uhum. estudar a fundo, tem anos já, né? Eu estou quase indo para o sétimo ano de estudo de Uhum. blockchain, então eu comecei a estudar todas as tecnologias envolvidas, em como construir, como que as criptomoedas funcionam, como que é esse ecossistema. E aí, oi, Manda ver, manda ver. então eu comecei forte na parte tecnológica. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar investimentos com o Robson, né? Comecei a entrar nesse mundo dos investimentos. E aí, como eu já conhecia a fundo como as tecnologias de criptomoedas funcionavam, eu passei a ter interesse em investir também. E aí eu comecei a investir dinheiro em criptomoeda, mas não da forma como todo mundo fala, coloquei 1.000 no Bitcoin e fiquei rico da noite para o dia. Não é assim. Eu tenho um fundamento, baseado no meu conhecimento de tecnologia, e, e eu invisto a longo prazo. Da mesma forma que eu invisto na bolsa, que eu tenho invisto em ações, em fundos imobiliários, eu invisto em criptomoedas e eu Legal. escolho algumas baseadas nos fundamentos delas. Em como que funciona a rede, no histórico, se já é mais antiga, as novas eu descarto e assim vai. Legal. Pessoal, vamos mandar uma cena para quem está chegando aqui. Eu vou trazer algumas perguntas aqui e a gente vai trocando uma ideia. Quem tiver pergunta também, pode deixar aqui embaixo no comentário, ou se não, coloca nesse balãozinho que tem uma interrogação ali, que a gente vai debatendo aqui para falar sobre esse assunto aqui, tá? Rodolfo, para começar, eu vou te dar um passo atrás, comentar que assim, eu vou trazer uma visão mais do comercial, tá? Sobre criptomoedas, tá? Uma visão mais financeira, e o Rodolfo vai trazer para a gente uma visão mais técnica, mais sobre o blockchain, sobre a tecnologia que envolve a criptomoeda, tá? E eu estou aqui para aprender também com o Rodolfo aqui, o que ele vai trazer aqui para a gente. Deixa eu começar com talvez a mais simples de todas, ó, que me mandaram. Essa daqui, ó, o que são criptomoedas? E aí eu vou, só para emendar, para ficar uma pergunta dupla, o que são criptomoedas e o que são blockchain? É a mesma coisa ou um deriva do outro? Aí eu até vou fazer uma brincadeira. O que, que veio antes, o ovo ou a galinha? O que, que veio criptomoeda ou blockchain? Explica para a gente aí. É, primeiro veio na verdade, os dois surgiram juntos, mas primeiro vem a blockchain, assim, em termos de tecnologia. Na realidade, a blockchain surgiu com o Bitcoin. Então, assim, não existia esse termo, não existia
criptomoeda, não existia a tecnologia, não existia nada. Existiam várias tecnologias que quando foram unidas, formaram o Bitcoin. Então teve assim, a ideia genial do criador do Bitcoin. Ele juntou uma série de tecnologias que eram utilizadas para outras coisas para formar a tal da blockchain. E aí o pessoal começou a dar nome aos bois, porque não tinha nome para isso, não tinha estudo acadêmico, não tinha nada. Ele juntou um monte de coisa e o negócio foi pegando. No começo ninguém botava fé e hoje o valor depositado em Bitcoin é maior do que o valor de todas as empresas da Bolsa Brasileira. Então não tem mais como ignorar, né? Então, primeiro veio esse conjunto, ou seja, na prática eles surgiram juntos, mas a criptomoeda ela não existe sozinha, mas o Uhum. blockchain existe sem a criptomoeda. Então, Tá. explicar, entendeu? Vou explicar o que é cada uma assim por cima, sem entrar em muitos detalhes. O blockchain Por exemplo, fazer várias outras coisas com a tecnologia do blockchain, né, para uso comercial, sem ser uma criptomoeda, né? É sem isso, ter é isso? criptomoeda, isso. O blockchain ele funciona sem criptomoeda. A criptomoeda, ela, da forma como ela é hoje, ela obrigatoriamente faz parte do blockchain, né? Então, o que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia em que você tem uma distribuição de um sistema. O que isso significa? São várias pessoas, pode ser eu, você, a gente instala um programa no nosso computador, igual a qualquer outro programa que a gente usa, e esse programa juntando de todo mundo que está participando dessa rede, né, que tem esse programa instalado, ele que gera o blockchain. E o blockchain ele é como se fosse um banco. Lá dentro ele tem blockchain no sentido de criptomoeda, tá? Vou falar só nesse escopo de criptomoeda, para não ficar muito Para não amplo. Então, no complicar escopo muito, de né? criptomoeda, Vamos tentar simplificar um pouquinho os termos, porque a isso, maioria do pessoal vai ser bem iniciante, né? ele é um Eu também banco. sou iniciante. Oi? Falei que o pessoal é iniciante, mas eu me incluo nessa também, tá? Eu também sou iniciante nesse assunto. Tá. Então, no âmbito de criptomoedas, o blockchain ele é como se fosse um banco. Lá dentro tem as contas, as pessoas têm as suas contas, Uhum. onde você pode ter criptomoeda. E o que é a criptomoeda? É um dinheiro digital. Da mesma forma como hoje Uhum. no banco você entra no seu aplicativo e vê um número, na prática isso aí é um dinheiro digital, então a criptomoeda ela também é um dinheiro digital. Né? Só que é um dinheiro digital que para você trocar por um dinheiro real, você tem que fazer um câmbio, porque Uhum. ele tem um valor intrínseco dele lá. Então, lá dentro da blockchain eu tenho contas e essas contas têm o dinheirinho virtual. Legal. Agora, da onde surge esse dinheiro, né? Aqui no Brasil a gente tem a Casa da Moeda que vai lá e imprime real, imprime dinheiro. O blockchain ele tem um processo parecido, que é o que o pessoal Deixa eu chama de. Oi? você ia falar da mineração, não sei se é isso, né? Mas deixa eu fazer uma Exato. pergunta ainda, não sei se você ia partir para esse ponto, né? Da onde que vem, assim, de maneira um pouco simplificada, eu estava dando uma estudada, a gente vê que tem esse conceito de que a criptomoeda ela não pode ser inflacionada assim como as moedas, porque os bancos centrais imprimem mais moeda, né? E aí pode Uhum. inflacionar, etc. A criptomoeda não pode ser inflacionada porque só existem 21 milhões, ou um número assim, né? 21 mil, sei Uhum. lá, É, unidades que podem vou, ser vou produzidas. entrar, vou entrar Esse número aí de vou 21 entrar nesse milhões, mérito. Isso aí é específico do pode passar Bitcoin. Isso aí é só do Bitcoin. Eu já vou só. entrar nesse mérito aí na hora que a gente for diferenciar Bitcoin de blockchain, tá? Porque o pessoal confunde. Então, a gente já vai diferenciar, eles não são a mesma coisa. Então, a criptomoeda, como eu disse, ela é um banco, tem contas e tem valores nessas contas. E ela também é uma casa da moeda, porque ela também imprime dinheiro, ela gera essas moedas virtuais dentro da rede. E o processo de gerar essas moedas é através do que o pessoal chama de mineração. Agora tem umas Sim. redes que dão outros nomes para o processo, mas em geral as mais conhecidas é o processo de mineração. Então, como é que funciona a blockchain, para a gente entender? Todo mundo que está lá conectado nessa rede, né? Então todo mundo está fazendo parte da rede com seus computadores, isso, cada um com suas contas, eles estão transacionando. Então eu vou transferir um dinheiro para você, da minha conta para a sua. Essa transferência, no banco eu vou lá no aplicativo, faço o pedido de transferência, o banco processa para mim. Na blockchain não tem um ente central, não tem uma empresa no meio, são as próprias pessoas que validam essas transações. Então esse processo de validação das transações, que é a mineração. Só que isso aí exige uma certa computação, tem um desafio matemático para ser resolvido para que essas transações sejam válidas. Então como é que funciona? Esse O desafio sistema matemático que eu e você a gente consegue resolver. não consegue, tem que ser um computador, milhares de computadores, tanto que Só para são milhões de computadores em conjunto, fazendo parte da rede, todo mundo computando a mesma coisa para um deles tentar chegar na solução, né? Então é um processamento bem intenso. E aí, isso aí é o que gera o bloco. O que é um bloco? Por isso que vem o nome blockchain. O bloco, ele é um conjunto de transações. Então, por exemplo, tem milhares de pessoas querendo fazer transação. O pessoal não fica computando uma a uma, o pessoal junta lá 10 mil transações, junta um número grande, ele é aleatório, aleatório não, ele é variável, né? Não precisa ser, não é um número fixo, então o pessoal junta uma quantidade de transações, empacota aquelas transações e aí em cima daquelas transações tem um desafio que ele vai tentar resolver.
Existe um Uhum. desafio matemático, que é ele é fixo para cada blockchain tem o seu tipo de desafio a ser resolvido, e aí todo mundo sai fazendo um cálculo, e aí quem chegar no resultado primeiro consegue ganhar esse bloco. E aí como é que funciona? Esse bloco de transações, ele é unido ao bloco anterior. Então tem um bloco com transações, esse bloco tem um número. Esse número do bloco anterior, ele faz parte do desafio do próximo bloco. Então você une os blocos, você coloca uma ordem nele, você sabe qual vem antes, qual vem depois. Isso que gera a tal do blockchain, da cadeia de blocos. Então Uhum. são as transações. E aí o Bitcoin, ele é uma moeda. Ele é uma rede que contém a moeda Bitcoin, né? E a tecnologia dele foi o que foi dado o nome de blockchain. Mas tem várias outras moedas que também são feitas em blockchain. Tem a Ethereum, tem a Litecoin. Hoje a gente tem 6 mil redes de blockchain, ou seja, 6 Tipos mil tipos de criptomoeda. criptomoedas. É, Entendi. tem E outros todas modelos elas derivados. utilizam Bitcoin. É isso, Oi? pô? Isso, todas elas utilizam blockchain. É isso. É Todas elas isso? utilizam blockchain, isso. E tem derivações também do blockchain, o negócio fica complexo. Mas para as principais que a gente ouve falar, que é Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tem umas principais aí, né? Todas Tá. elas usam a mesma tecnologia do Bitcoin. O mesmo E para tipo ir, de blockchain do Bitcoin. legal, para ir matando algumas curiosidades, o pessoal pergunta assim, primeiro é assim, alguém pode proibir a Bitcoin, por exemplo, existe algum país ou algum governo que fala aqui no meu país é proibido Bitcoin? Pode proibir ou pode e não tem influência nenhuma? Como é que é Tá. isso? Alguém pode falar proibido no Brasil? Então, dá para proibir? Dá para controlar, né? Dá para proibir, por exemplo, a China tem a rede fechada, a internet dela é fechada, ela controla. Então, ela conseguiria controlar qualquer tipo de coisa que passa por lá. Mas perceba que é um desafio grande, né? O Brasil, como é que ele fez para controlar? Ele obrigou que todas as exchanges brasileiras que estão sediadas e operam aqui informem para a Receita todo mundo que está fazendo trade de blockchain, né? Está trocando, está comprando, e todas as transações que estão fazendo em qualquer blockchain. Mas aí Uhum. é uma restrição da Receita. Ou seja, ela não está proibindo. Se ela quisesse Ela só proibir, pode criar. efetivamente, é muito difícil. Ela só consegue proibir em nível de internet. Se fechar a rede do país, ela consegue proibir. Se não fechar, ela não proíbe. Só Entendi. voltando na pergunta que eu não respondi, a dos 21 milhões. Uhum. Esses blocos que eu disse, né, que são de transações, cada bloco que alguém computa o desafio, né, calcula o desafio, automaticamente a rede inventa, a rede gera um tanto de moedas e essas moedas são dadas a quem resolveu o desafio. É assim que surgem novas moedas. Então as redes, elas são, como os blocos, eles são feitos a cada tantos minutos ou tantos segundos, no caso do Bitcoin, é gerado um bloco a cada 10 minutos, e a rede ela se autorregula para que, se ficar menor o tempo, o desafio fique mais difícil, para sempre manter em 10 minutos, né? Então você tem uma geração contínua de dinheiro ali, mas em passos curtos. Hoje o Bitcoin gera 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos. E o Tá. limite máximo é de 21 milhões do Bitcoin. Uhum. E isso que é o minerar. Você pode falar, eu não quero comprar o Bitcoin, eu vou então formar uma rede de computadores aqui na minha casa É, e eu vou minerar. minerar. Você vai minerar, o computador vai ficar processando, resolvendo aquelas formas lá, matemáticas. Em algum momento, depois de algum tempo, você vai conseguir minerar uma fração de uma criptomoeda, de um Bitcoin aí. É mais ou menos isso? Se você for minerar direto na rede, você vai minerar 6,25 ou nada, né? Ou você minera um bloco ou você não minera nada. Legal. Existe maneira de você minerar uma fração quando, assim, eu não tenho o computador suficiente para conseguir disputar na rede, porque é muito difícil. A gente junta um monte de amigo, né? A gente faz um que eles chamam de pool, né? Faz um pool com 50 amigos e aí, somando todo mundo, tem poder suficiente. E aí, como é que funciona? Se a gente conseguir ganhar um bloco, a gente divide igualmente entre todo mundo. Então, o pessoal cria Uhum. esses pools aí para ter alguma chance. É juntar a galera para juntar o processamento dos Hum, computadores, todo mundo fazer junto. Isso, Legal. isso. Eu vou até falar como Legal. é que dá para qualquer um de casa fazer isso. E como é que é outra coisa aqui? Lembrei. Eu andei lendo que existe meio que uma discussão, assim, algumas pessoas, que é questão de governo mesmo, reclamando ou questionando que uma questão energética do Bitcoin, que ele é ruim para a população porque ele É, consome uma quantidade de energia tão grande que é ruim para o planeta. Existe alguma coisa assim? existe. O Bitcoin ele é o principal nisso, porque ele é a maior rede, né? Mas o Ethereum é a mesma coisa, o Litecoin é a mesma coisa, todas as redes de blockchain que tem a maneira de minerar, que precisa desse cálculo intenso, precisa de muito computador ligado, e muito computador ligado gasta muita energia. Então você imagina que tem milhões de computadores ligados, tentando a cada 10 minutos resolver o desafio, né? O tempo inteiro, só que só um deles consegue. Então você gastou energia de milhões para um conseguir. Realmente tem um consumo de energia intenso, gigantesco.
E se você olhar, tem o que eles chamam de farms, né, de mineração, tem umas fábricas gigantescas, de quarteirões e quarteirões, cheio de máquina empilhada, tudo minerando. Imagina a energia que gasta. Isso para conseguir alguns bitcoins por dia, Tá? para Isso, elas então, bancar. isso é para a gente ter noção, então, que não é um meu computador, meu laptop aqui do lado, eu sozinho, que eu vou conseguir minerar. Não é uma coisa, para deixar claro que não é Então, você tão consegue. fácil. Vou falar disso. Vamos, assim, é possível. E eu vou te mostrar como. Aham, Então, existem algumas maneiras de investir. Uma delas é você fazendo parte de um pool, desses que eu falei, né? E existe uma entendi. maneira fácil de fazer parte do pool. Então, hoje a gente tem, assim, principalmente quatro maneiras de investir em Bitcoin. Em Bitcoin e Uhum. em outras criptomoedas, né? Então, a mais fácil que tem é surgiu o ETF da Hashdex no Brasil, aquele Hash 11, que quem quiser Uhum. pode ir lá na sua corretora, sem burocracia, né? De maneira fácil e comprar. Tá na faixa dos R$ 50. Ele foi lançado a R$ 50. E você pode comprar uma cota, e aí, o que é esse Hash 11? Existe um índice na Nasdaq, né, que é um índice de criptomoedas, ele é dividido, ele tem 70 e poucos por cento em Bitcoin, 20% em Ethereum, não lembro os percentuais, ele tem um pouquinho em Litecoin, em Link. Então ele tem algumas criptos que compõem esse índice da Nasdaq, e esse índice da Nasdaq, ele é um índice de referência. Quando essas criptos sobem, ele sobe, quando elas caem, ele cai. E aí o Hashdex, ele imita esse índice. Então você vai lá e compra por R$ 50 mais ou menos a cota, e se subir tudo, a sua cota sobe, se cair, sua cota desce, mas não tem dividendos, né? Só Você ganha para na venda. contribuir aqui, ó, esse do Hash 11, tá, que é um ETF negociado aqui na Bolsa do Brasil, ele é composto de 77% de Bitcoin, 18% de Ethereum, e o restante, que é cerca de 3%, entre Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Isso, Stellar. Tá? Bem, isso, então, exatamente. essa eu também acho mais simples. Tá? Essa daí é a mais fácil, você não precisa saber como é que funciona, não tem perigo de você perder o dinheiro, não vão roubar seu Bitcoin, você compra lá. E assim, é interessante, você tem que dar uma estudada no mercado, porque caiu o mercado de cripto, você vai lá e compra. Subiu, você vai lá e vende. É a operação de swing trade, né? E a Oi? pessoa que quiser fazer um trade de criptomoeda, né? É um trade Sabe? de criptomoeda. Mas assim, não necessariamente o trade, você pode fazer um swing trade. Então eu compro hash 11, eu tenho hash 11 na minha carteira, tenho bem pouquinho, porque é muito mais fácil para eu comprar e vender do que ficar operando na criptomoeda diretamente. Mas eu tenho E criptomoeda aí, também, e aí vamos falar das outras maneiras. A gente falou da primeira, que é o hash através do 11. ETF, né, do Hash 11. Até para a gente complementar aqui e não deixar passar, vou dar um spoiler. Eu também tenho Hash 11, eu acho interessante pela simplicidade, pela facilidade, né, de Uhum. investir. Então, como eu já falei aqui desde o início, né, como eu não sou um especialista, né, em criptomoedas, eu acho mais simples, através do ETF, acessar esse mercado, né? Então, para mim, É mais simples. eu acho uma opção viável, né? Mas a gente tem Uhum. outras opções aí. Tá? Vamos lá Tem. falar das Tem outras. outras opções da Hashdex também. Você tem três fundos, Eu um tive de um fundo desse. R$ 500, um de R$ 1.000 e um de R$ 10.000. O de R$ 500, ele é mais ou menos igual o Hash 11. O de R$ 1.000, ele é puro Bitcoin. E o de R$ 10.000, ele também é puro Bitcoin. Só que eles têm maneiras de operar diferentes. O fundo, você coloca o dinheiro para que eles façam os trades por você, né? O Legal. fundo tem outra característica. Deixa eu só fazer um comentário aqui para o Rodolfo continuar. Esses fundos da Hashtags, só para a gente pontuar, eles são um fundo multimercado. O fundo multimercado esse é um fundo de investimento que, como o próprio nome diz, ele pode atuar em múltiplos mercados. Então, esse específico da Hashtags, que é eu não vou lembrar o nome dele É aqui, um daqui a nome pouco. gigante. Explorer, Hashdex, criptoativos, Explorer, tal, tem um nome lá. Daqui a pouco eu trago para vocês. É um fundo multimercado. Nesse fundo multimercado, ele fica dentro da sua corretora de valores, a gente chama na prateleira de fundos de investimento. Então, Uhum. qualquer pessoa que tem a maioria das corretoras de valores pode acessar esse fundo da Hashdex. Tem até outros, tá? Só lembrei aqui que tem um também da Vitrio, tá? Chama Vitrio Criptomoedas, criptoativos. Tá? E Só tem um para agora deixar do BTG, né? isso. Então, Tem um novo como do está crescendo BTG. esse assunto, eu vejo que outras corretoras e outras, como é que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar? Outras fundos de investimento devem trazer esse tema, né? Mas vamos continuar aí, você estava Sim. falando do fundo. Aí o que acontece? Eu vou até fazer um comentário importante sobre os fundos. Os fundos da Hashdex, eles são o fundo todo investido em criptomoeda, em criptoativo. O fundo, por exemplo, o BTG, ele é 80% renda fixa e 20% em cripto, principalmente Bitcoin, né? Então, o que acontece? Você está colocando um fundo
Que ele vai colocar 80% em renda fixa e ele vai te cobrar um percentual de taxa de administração altíssimo, acho que é 1,5 do BTG, é um negócio bem absurdo assim, para deixar seu dinheiro no CDB, sabe? Tem lá o que ele aplica, mas é renda fixa. Então, se alguém tiver interesse, coloque no fundo da Hashdex, que é 100% cripto, e eles têm apresentado desde o início resultados muito bons. Então, quem Eu comprou... já tive isso. Já tive essa. É só lembrar também que eu tô. A gente pode trazer depois, comentar aqui, até nos comentários. Esses 3 tipos de fundo da Hashdex, tem um que é 80% renda fixa e os outros 20% em criptomoedas. Tem um outro que é para investidor qualificado, que é 40%, tá? Que é 40%, 60%. E o topzão lá, que é só para investidor profissional, esse sim é 100% em criptomoedas. É isso, mas tem dois que são 100%. Tem um que é 100% diversificado e tem um que é 100% Bitcoin. Então, assim, ele tem dois Tá. fundos que é total cripto. E tá dando muito resultado. Os fundos deles são os melhores do mercado atualmente, né? Tá começando a surgir outros. Aí, outra maneira de você investir em criptomoeda é investindo diretamente. É a segunda mais fácil. Você vai lá, abre uma conta numa exchange, aí você tem exchange brasileira, você tem a Mercado Bitcoin, Nova Dax, que é de uma empresa grande, internacional, mas abriu aqui. Você tem a Binance, que é chinesa, mas é a maior do mundo. A Binance é a maior do mundo. Eu vi até que você fez um. Binance é a maior do mundo. Eu até fiz uma publicação hoje em como abrir conta na Binance. Oi? Isso que eu ia falar. O Rodolfo fez um post hoje falando sobre um Detalhado. passo, né? Bem detalhado, passo a passo para abrir conta na Binance, né? Ela é chinesa, mas ela como é que fala assim? O aplicativo tal, ele só tem mundo inteiro. Eu vou ter que ler chinês no aplicativo. E aí você vai lá, se não abrir em português, você vai lá no site e se coloca em português, que ele tem em português, e você faz Pix para colocar dinheiro lá, é super fácil. E eu fiz um outro post que você manda por Pix. Isso. Tem. Eu abro uma conta na corretora, faço um Pix lá para a corretora, e lá eu escolho a criptomoeda que eu quiser e Isso. posso comprar. Pode comprar. Eu coloquei de como abrir a conta certinho, e eu tenho outro post que eu vou publicar agora, depois da live, que é como você comprar algum criptoativo por lá. Pegar uma criptomoeda e comprar. É interessante, assim, para o pessoal não achar que esse mundo de cripto é só coisa mística, diferente, tecnológica. Existem criptos que a gente chama de stablecoins, que elas têm um lastro em moedas reais. Então, existe, por exemplo, o BUSD, que é o Binance USD. Ele é um stablecoin em que cada uma BUSD equivale a $1. Então, você tem como comprar dólar por lá, e normalmente sai muito mais barato, porque a taxa de exchange é pequenininha. Aí você olha lá, hoje o BUSD de dia, eu estava vendo, estava 5,45. Se você for no banco comprar, por mais que a cotação esteja abaixo, pode estar 5,30. Você vai chegar lá para comprar, vai ter taxa, vai ter um monte de coisa, você vai pagar 5,70. Então, você consegue comprar dólar na exchange também. Você consegue fazer reserva em dólar, fazer reserva em outras moedas, e são moedas lastreadas. Então, tem algumas outras vantagens, algumas outras operações que você consegue fazer. E eu comentei a Binance porque ela é a maior do mundo. Ela tem um seguro, então se houver um hackeamento, alguma coisa que já aconteceu, você não tem perigo de perder, eles arcam com a responsabilidade, desde que não seja assim, você não tenha perdido o seu celular e alguém tenha, não seja culpa deles, né, que alguém tenha feito alguma coisa. Deixa eu aproveitar e me perguntaram também, como eu postei que ia fazer a live sobre criptomoedas, aí uma pessoa me mandou uma pergunta assim lá no post, assim, bem simples, assim, esse negócio de criptomoedas é seguro? A pessoa perguntou se é seguro. E aí eu vou complementar a pergunta, que assim, geralmente quando eu escuto a pergunta, a pessoa perguntando se é seguro, eu imagino que a pessoa está perguntando num aspecto comercial, não um aspecto tecnológico, assim, um aspecto comercial. Operacional, né? Operacional, porque assim, assim, eu acho que a pessoa quer saber se pode sumir do nada, pode desaparecer, e a outra coisa é porque eu, como penso sempre no âmbito de investimentos, eu imagino que a pessoa pense assim, é seguro? É aquela coisa de que, assim, eu posso comprar R$ 1.000 e amanhã ter 700, 500. O seguro que eu imagino que o iniciante pergunta é esse. Se pode, mas eu apliquei R$ 1.000, só tem 500. Pode acontecer isso? Pode. Lembra na outra live que a gente fez que eu falei que é uma loteria? Então, assim, se você falar, vou colocar o dinheiro porque tá subindo muito, é igualzinho a ação. O prazo é imprevisível, né? É imprevisível, é igualzinho a ação. Se você não estudou nada, você não sabe nada, você fala, vou colocar porque tá com medo de ficar de fora, todo mundo tá ganhando e eu não, você vai perder. É certo, é igualzinho a ação. Elas têm uma volatilidade maior porque a ação funciona no horário da bolsa. Criptomoeda é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer hora que você quiser operar, você vai lá e opera. E se você for operar como trade, sem viver disso, sem estudar, sem ter muito conhecimento, você vai perder, não tem jeito. Então, assim, ela tem volatilidade, mas se você estudar direitinho,
Quer começar na criptomoeda? Faz igual com ação. Você não fala, coloca primeiro em uns fundos imobiliários, em coisa que é menos volátil, sabe? Compra um índice aí, um BOVA11, que é assim, algo mais ou menos seguro, né? Que no longo prazo vai estar sempre subindo. Então é a mesma coisa. O que você faz? Vai lá e coloca em Bitcoin ou Ethereum, são as duas maiores. Não fica inventando, querendo pegar, porque não, fulano ganhou 70 mil por cento em um dia. Isso não existe. Você vai perder dinheiro. Então vai Outra lá, faz, coisa, entende o que é, entendeu? Coloca um dinheiro lá e esquece que ele existe. e outra coisa, eu também vivo repetindo isso. Para quem tem curiosidade, quer começar, pega um pedacinho muito pequeno do seu dinheiro, do seu capital, e aplica lá para você aprender, ver como é que é. O É, que às vezes eu me assusto e eu percebo, que muita gente tem dúvida, é assim, às vezes a pessoa tem um dinheiro parado na poupança, às vezes até a reserva financeira que a pessoa tem, aí porque os amigos estão comentando, esse negócio de criptomoeda, me parece que tem gente que passa pela cabeça e fala assim, então vou pegar aquele dinheiro meu que está parado na vou poupança e colocar vou tudo comprar lá. esse tal do Bitcoin. É, Não, você tem que pôr aquele negócio, é 1%, se você já estudou um pouco, você põe 2%, né? Então, eu estudo tem muito tempo que eu estudo, assim, ó, as blockchains. Eu conheço toda a tecnologia do Bitcoin, do Ethereum, eu sei detalhes técnicos de como que é implantado, qual o código que roda, como é que funciona. Então, assim, eu invisto diretamente em apesar criptomoeda. de conhecer apesar de conhecer isso tudo, mais ou menos quanto por cento você tem coragem de deixar o seu patrimônio em criptomoedas? Vou falar o Hoje eu meu. tenho mais ou menos 0,5% em cripto. Só que eu faço, aí eu vou chegar no outro ponto que é a mineração. Eu faço mineração. Então, se eu considerar o valor do meu equipamento de mineração, dá 5% do meu patrimônio investido, porque isso aí foi um investimento. Mas de compra de criptomoeda, eu tenho 0,5%, mais ou menos. É pouquinho. É pouquinho, é. O meu também, eu queria comentar isso para quem estiver assistindo, ter essa noção de que esse negócio de criptomoeda não é assim, vou lá e compro tudo, ou vou lá e compro metade do meu patrimônio, compro, não. Para ir com mais cuidado. Então, Uhum. eu mesmo também, eu não tenho aqui o valor exato, mas de cabeça, eu devo ter também, tipo, 2% Então, assim, eu tenho muito mais renda fixa, ações, fundo imobiliário, fundo multimercado, coisa no exterior, do que criptomoeda. Criptomoeda é um pedacinho que para você ir se acostumando. E se em algum momento você se sentir confortável, você aumenta esse patrimônio. Mas, assim, pelas pessoas que eu conheço também, pelos colegas que também são investidores, e a gente comenta sobre criptoativos, eu nunca vi ninguém, assim, nenhum investidor, vou dizer assim, sério, né, que sabe o que está fazendo, que tenha mais do que 10 ou 20% em criptomoedas. E mesmo assim é um valor bastante Já alto. é alto, é muito. É muito, porque é volátil, né? E assim, ela está muito suscetível a diversos fatores, muito mais do que as ações. Você pega a Petrobras, as empresas de energia, estatais, assim, o governo falou alguma coisa, despenca. Agora, imagina a criptomoeda, que o Elon Musk falou alguma coisa, ela voa. Aí o CAD lá, americano, falou outra coisa, ela despenca. Aí, tipo, E aconteceu... Oi? acaba energia lá Na num China. vilarejo na China. Na verdade, não acabou a energia. Desabou uma mina de carvão que abastece a usina termoelétrica. Despencou. Então, assim, você fica doido. Então, tem que pôr um percentual pequeno e ter noção de que essas oscilações vão ocorrer. E se você está investindo no longo prazo, você vai ter uma estratégia para aquela criptomoeda, né? Que você vai deixar lá até determinado momento. Você tem que ter um objetivo, né? E criptomoeda tem um lado legal que pouca gente conhece, que é assim, você tem como pôr ela na poupança. Existe uma poupança de criptomoeda. Isso, Então, na Binance, você eu só compra não lá conhecia. Bitcoin, é muito legal. Você compra Bitcoin e tem lá. Você pode deixar ele travado e aí rende 4,5% ao ano, fixo, É garantido. tipo como se fosse alugar ações, tá? Alguma coisa parecida Isso, com isso. isso. Aí eles têm duas modalidades. Ele tem a modalidade que você tem liquidez, que qualquer momento você tira, né? Então ele vai rendendo diariamente igual um CDB. E quando você tirar, você ganhou aquele período de lucro, né? E você tem a Ou modalidade que você é obrigado a deixar, igual quando você compra um Tesouro vai ser. Selic 2035. Só que são períodos menores, de 1 ano, 2 anos. E aí, assim, um rende 4,5, outro rende 5,5. E aí você deixa travado, só que o legal é que você vai ganhar em Bitcoin. Então, beleza, você comprou o Bitcoin, hoje tá 56 mil dólares. Aí chegou daqui 1 ano, tá 70 mil dólares, esse rendimento foi em Bitcoin. Então você vai tirar o Bitcoin que você colocou mais os 5,5%, né, em cima do Bitcoin. Então tem essa poupancinha, é super fácil de fazer. Eu vou até colocar uma publicação disso mais para frente. Legal, Você tem legal. isso com. Mas assim, tem que tomar muito cuidado, porque você vai chegar na telinha lá de poupança de cripto, você vai ver uma cripto que nunca ninguém ouviu falar rendendo 200% em um mês. Aí Eu o, vi o isso também. bonitão fala, nossa, vou colocar para render 200%. Aí compra 1,50, fala, é baratinho, 1,50 cada cripto, aí ela põe R$ 1.000 de cripto. Aí passou um mês, ela vale 10 centavos. Então aquele 200% que foi Não deu por água nada. abaixo, entendeu? Você perdeu tudo. Então, assim, vai fazer alguma coisa dessa? Põe um pouquinho só, põe em Bitcoin e Ethereum, que é as mais estáveis, entendeu? Outra coisa, lembrei de uma que eu anotei aqui também para a gente fazer.
falando um pouco da questão comercial assim do Bitcoin, como é que você vê assim, qual o uso que você consegue ver no Bitcoin na questão assim comercial? Porque eu quero dizer assim, a gente vê notícia ultimamente que o Mercado Livre começou a dar opção lá na Argentina para as pessoas comprarem imóveis e pagar em Bitcoin pelo aplicativo do Mercado Livre, né? E aí, recentemente, a gente falou que o Elon Musk comprou bitcoins com dinheiro do caixa da empresa, para deixar ali como 1 bilhão, né? reservado. 1,5 bilhão. É um negócio E, absurdo. parece que o PayPal também começou a aceitar alguns pagamentos, né, Aham. em bitcoins e tal. Aí eu vou emendar com outra coisa. Eu estava lendo uma questão de que, assim, o Bitcoin em si, ele não foi criado, parece que ele não foi pensado, ele não tem esse objetivo comercial de troca de moeda, de ser moeda de troca, assim, comprar um objeto com Bitcoin. Estava lendo, me corrija se eu estiver errado. Bitcoin, Que aí, junto com isso, aí só complementar, que para isso tinha sido criado o Bitcoin Cash, que parece que nem deu tanto certo assim, não vingou e tal. Comenta é, sobre isso, essa questão de que a assim, tentativa do eu Bitcoin não vou entrar Cash. no detalhe técnico, mas o Bitcoin Cash ele é uma derivação do Bitcoin. Isso, Mas é isso que eu assim, queria falar, ele sobre é a meio que um questão comercial. desentendimento da equipe, tá? Ele não é bem. Criaram para isso. É assim, um pedaço da equipe achava que tinha que fazer tal coisa, outro pedaço achava que tinha que fazer outra. Um continuou com o Bitcoin, o outro pegou o que tinha ali e transformou em uma derivada do Bitcoin. O que acontece? O Bitcoin, lembra que eu falei que ele faz um bloco de transações a cada 10 minutos? Então você Uhum, mandou uma transferência, você tem que esperar 10 minutos para ver se sua transferência entra no bloco. Porque tem lá 200 mil transações. E eles vão pegar, assim, 10 mil para colocar no bloco. Então você vai aguardar para ver se a sua vai estar naquele meio. A partir do uhum, momento que ela entrou naquele bloco, existe um procedimento ali que pode ser que esse bloco seja descartado. Tá? Então você tem que aguardar que até mais 4 a 6 blocos entrem depois dele para que você confirme sua transação. Isso, se cada bloco tem 10 minutos, né? Então isso vai fazer com que você espere mais de 1 hora. Imagina você fazendo uma compra física no lugar e ficar esperando 1 hora. Então é inviável. Então, Só que aí. também por isso, não, então, também por isso não faz tanto sentido você comprar uma roupa numa loja pagando com Bitcoin. Não faz, parece Não, que o Bitcoin ele foi feito para ele não reserva foi de criado para valor. isso. Olha que engraçado, ele é super volátil, mas ele foi feito para reserva de valor para diminuir volatilidade. Porque você tá, assim, você vai estar. Ele tem uma mega volatilidade, mas você vai estar protegido de volatilidade do seu país. Então, ocorreu uma catástrofe aqui. Você não vai perder seus Legal, bitcoins, entendeu? legal que Assim, eu lembra do queria entrar nesse Collor? ponto. Aham. O Collor passou a mão na grande de todo mundo. Se fosse Bitcoin, tem volatilidade, mas você não perdeu. Então a ideia é essa: é você ter um dinheiro num lugar que ninguém pode controlar, ninguém pode tomar de você. Eu queria entrar nesse ponto que você falou do seu país, vou aproveitar para tocar nesse ponto, né? Eu vejo os comentários e eu concordo com o que fala assim, que Ficou mudo. às vezes a pessoa oi? Ficou mudo. Tá mudo. Voltou aqui? Voltou? Alô? Tá escutando? Tá escutando aí? Pessoal, tá me ouvindo? Tô ouvindo, eu tô ouvindo, Tá tô me ouvindo, ouvindo? tô ouvindo, eu tô Você. ouvindo, Eu não te ouço, tô tá ouvindo. mudo. Tá mudo? Vou ver aqui. Tá me escutando? Problema técnico. Quer que eu saia e Então, entre de novo? não, aqui tá tudo certo. Pessoal, alguém tá escutando a minha voz Pera aí aí, do Robin. Rodolfo? Vou sair e vou entrar de novo aqui. Manda ver. Manda ver. Rodolfo tá saindo aqui. Boa noite. Ó, o... Valeu, ó. Vou chamar ele aqui. Ó, deram um feedback aqui dizendo que tá tudo certo. Não esteve mudo para nós. Às vezes ficou só pro Rodolfo mesmo. Ficou. Sumiu sua voz, eu não Rodolfo, ouvi. Vamos lá. ouvindo no Tá me ouvindo aí? Tô Tá me ouvindo, tá ouvindo? bom. Uhum, Legal. tá Ó, ok. deram um feedback aqui dizendo que não ficou mudo, não, que tava tudo certo, tá? Às vezes Eu ficou não mudo tava só para. ouvindo, pra mim ficou mudo. Foi aqui. Então, beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar na pergunta aqui. A gente está falando sobre país, né? E aí, um raciocínio que eu acho bem interessante é que, assim, é uma questão que, assim, eu acredito, assim, eu acho interessante a questão da criptomoeda, justamente porque eu acho muito frágil e muito fraco a moeda do nosso próprio país. Eu estou falando aqui do Brasil. Uhum. Então, talvez, você imagina se a gente dá muito exemplo de um argentino, um venezuelano, se tivesse parte do dinheiro ou o dinheiro dele em criptomoedas, porque a desvalorização, a inflação de uma moeda, ela é muito corrosiva, né? E a É. questão da criptomoeda, como ela não é inflacionada, ela pode te proteger quanto a isso. Então, essa Uhum. questão de que, assim, ainda mais para a gente que mora num país que tem uma moeda muito fraca, historicamente muito fraca, né? Então, assim, essa questão da criptomoeda pode ser uma proteção também, né? Pode. E sabe que, assim, tem outro lado interessante. Aliás, deixa eu falar um negócio que eu lembrei agora. Tem um país, acho que é Uganda, não lembro Já outro viu país que é, o que senador lá falando eles botaram o dinheiro deles todo em a Bitcoin. moeda dele.
Ah, Isso, eles botaram tudo em Bitcoin porque assim o país estava ruindo e aí o pessoal pegou e pôs em Bitcoin para segurar o valor, entendeu? Por mais que oscile, imagina, se uma moeda física ali não vale nada, pelo menos Bitcoin continua valendo no mundo todo. E assim, você consegue fazer reserva em dólar. Tô fazendo uma reserva em dólar em criptomoeda, mas você tá fazendo uma reserva em dólar. E essa criptomoeda que tem reserva em dólar é da Binance. Então, assim, é uma empresa gigantesca, considerada super confiável. E eles são considerados a empresa com uma das maiores seguranças digitais do mundo. Então, você vai ter uma certa segurança em estar com o seu dinheiro lá. Da mesma maneira que a gente tem segurança em estar com dinheiro no banco, na corretora aqui, é a mesma coisa. É uma corretora muito maior do que qualquer outra aqui do país, né? Ou qualquer outro banco. Então, os caras são bons. Eu queria falar, Robin, das outras maneiras de que você tem de investir em criptomoeda. Eu falei que tem, legal. os fundos e o ETF da Hashdex, tem a compra direta, que você vai na exchange, né? E faz a Uhum. compra. E tem uma maneira bem interessante, que é assim, você consegue minerar. Todo mundo consegue minerar com um computador razoável. Então, se você tem um computador, principalmente um computador gamer, com placa de vídeo, a GTX, qualquer placa de vídeo que seja, existe uma empresa que você consegue, o que ela faz? Ela une quem quer comprar poder de mineração com quem quer vender poder de mineração. E aí você instala o software dela no seu computador Dá um e... match, né? Quem Oi? quer minerar, Dá um quem match, quer. isso. E É, aí ela paga em Bitcoin, ela fica com um pedacinho, né? E como que é? É Easy Hash, o nome da empresa. E aí você entra lá no site, faz o cadastro, instala o software deles e você recebe em Bitcoin. E lá tem um simulador para você ver quanto que você ganha. Então, por exemplo, um computador que você tem não sei se o pessoal conhece, mas você tem uma RTX 2060, que é uma placa intermediária aí. Deve custar uns R$ 2.000, não sei quanto que tá uma placa dessa. Mas se você já tem em casa que você usa para jogo, ou seja, você frita a sua placa para jogar. e ela às vezes fica lá o dia inteiro parada. É Fica o isso, dia né? inteiro parada. Aí você passa lá, você vai lá e frita ela 3 horas para jogar, né? E fica parada. O que você faz? Você vai lá e calcula. Você fala, vou colocar, você coloca a sua placa de vídeo, coloca lá mais ou menos Você as tem um especificações. equipamento para o pessoal Coloca processar aí. isso, você coloca em reais, você coloca lá a moeda em reais, coloca que você gasta o preço do quilowatt-hora, e aí ele fala assim, olha, você vai ter um lucro de R$ 20 por dia. A 2060, ela dá um lucro médio de R$ 20 por dia. Eu fiz o teste, aqui deu R$ 23 por dia, porque depende do conjunto, né? Então eles já consideram que vai ter o gasto da placa e o gasto do resto do computador, né? Da placa-mãe, do computador funcionando. Então, aqui em casa deu R$ 23 por dia Eu tenho uma 2060, por isso que eu falei dela. Deu R$ 23 por dia de lucro, se deixar rodando na, De- na, na EasyHash, Então, assim, é interessante. Você tem uma maneira de ganhar, você nem sabe como funciona, você não precisa conhecer tecnologia, você vai no Windows lá, instala, deixa lá e ganha uma grana. Assim, não vale a pena comprar um computador. Vou montar um computador, você fazer na conta lá. Não vale a pena Não vai. porque, assim, é um investimento alto e vai demorar muito para receber. Mas perceba, é R$ 20 por dia, ou seja, o meu tava dando mais de R$ 600 por mês. Tá dando Uhum. 690 mais ou menos por mês. E aí você pega um computador desse e custa. Em 10 a 12 meses você paga essa máquina, sabe? Se você montar um Uhum. computador parrudão, né, de 6 7 mil reais. Então, para quem já tem e fica parado, vale a pena. Aí você pode pensar, mas vai estragar minha máquina? Não estraga, porque eles otimizam para consumo energético. Então, eles otimizam, o software dela otimiza a sua placa de vídeo para consumir menos energia e não para extrair todo o potencial dela. E aí, assim, acaba gerando uma renda. Às vezes o cara tem um computador e está precisando de um dinheiro ou quer fazer isso, não tem perigo, não vai Uhum. estragar sua máquina e você fica feliz da Uhum. vida. É uma maneira, né? É uma maneira, uma É uma maneira. maneira. Legal. De aproveitar principalmente algum computador, algum não, um computador ocioso, né? Todo mundo vai ter Ocioso. em casa É. um computador em casa parado, né? Você usa uma horinha, duas para fazer algum Uhum. trabalho e já ele fica ali, né? E aí, É, assim, é importante falar, se você for fazer isso, tire o dinheiro de lá todo mês, tá? Não larga lá, não. Já aconteceu de hackearem, eles bancaram. Em 2017, 17, 18, eles foram hackeados e eles bancaram milhões do bolso. Então, assim, os caras têm um histórico bom. Mas, para não ter perigo, você vai lá e tira seu dinheirinho. Todo mês você transfere os bitcoins lá para alguma carteira sua. Aí você pesquisa lá no próprio site deles, fala como fazer isso. É simples também, não é nada, nem bicho de sete cabeças. E aí você põe lá na Binance, no mercado Bitcoin, na Nova Dax, na Foxbit, onde você quiser, na Coinbase e transforma em reais ou larga lá para ficar com os bitcoins. É legal. legal. Lembrei outro o assunto que está bem recente aqui, que eu lembrei que eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, foi assim, opiniões de outras pessoas que a gente vai comentar. Recentemente teve uma reunião ali dos investidores lá, do Warren Buffett, do Charlie Munger, que Ah, são foi. os Os velhinhos ali. caras, né? Ó, olha o Klein ali que está aqui, ó. Manda um abraço pro Klein aqui que mandou uma carinha ali. Ó o Klein. Então, E aí, Klein? é, Tá e aposentado. aí, aposentado.
eles comentaram o seguinte, o pessoal vai alfinetando, e aí perguntaram para eles, né, o que eles achavam sobre o sucesso do Bitcoin, né? Uhum. E o Warren Buffett, ele meio que, ele não gosta muito, mas ele saiu fora, né? Mas aí o Charlie Munger falou com todas as Uhum. letras. Eu acho nojento e eu odeio o sucesso do Bitcoin, que ele é contra a humanidade e tal, né? Comentou. Aí Aham. caiu em cima, os outros youtubers fizeram vários vídeos comentando, né, sobre isso. E um comentário que eu vi que eu acho bem interessante, que eu acho que fez sentido para mim, foi assim: é muito fácil para eles, né, pro Charlie Munger, para eles que nasceram nos Estados Unidos, a moeda deles é o dólar, que é a principal moeda do mundo, é a mesma moeda há 200 anos, ela não A sofre inflação é baixa. inflação é baixa. Então, para eles é muito fácil, né, é muito mais cômodo falar assim, não preciso de Bitcoin, Bitcoin é uma besteira. É porque É. o dólar sofre esse movimento deflacionário que sofre uma moeda como o real, né? Isso eu achei muito bem interessante, né? Uhum. Ah, cara, lá você compra um computador desse para minerar, tipo, só para minerar um Bitcoin nessa Easy Hash. Você compra um computador por US$ 800. Aqui você vai comprar custa R$ 8.000. Então, assim, realmente para eles é fácil falar. Para eles é desperdício de dinheiro. Agora, para a gente ou para outros países mais pobres faz muita diferença. Tem um lado social, né? Na verdade, o Bitcoin ele surgiu, o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Ele foi. Tem uma reportagem sobre a história dele, que é tudo que conseguiram reunir da história dele, que ela é bem longa, mas bem interessante. E assim, você vê que 90% do tempo ele estava evangelizando a galera na ideia e não ensinando a tecnologia. Ele falou, a tecnologia eu tive a ideia, eu tô fazendo. Tanto que ele fez a maior parte do Bitcoin no começo, ele criou tudo sozinho. Ele passava dias e dias lá programando. Mas ele ficava evangelizando a galera pra galera entender o que ele queria dizer. Que a intenção dele não era fazer um negócio para todo mundo pôr dinheiro. Assim, a intenção dele era proteger as pessoas contra os governos. Ele queria uma economia distribuída. E aí, até vou fazer um gancho com o que você estava falando de, o Bitcoin não é para comprar coisa. É, hoje tem o tal do DeFi, né? Das finanças descentralizadas. Eu vi que esse É, assunto também tem subido bastante, né? Eu isso, tava vendo, tava esse assunto é começando a muito ver. novo. Esse termo começou a surgir assim, forte, ganhar corpo no meio do ano passado. Então ele é extremamente novo. Esse e alguns outros termos, né? É, ele é uma camada em cima das criptomoedas que dá liquidez a elas. Então ele junta algumas redes, inclusive o Bitcoin. Então é uma camada, como se fosse uma blockchain em cima da blockchain, que você consegue dar liquidez. Então você vai lá e pega o seu Bitcoin e coloca numa outra blockchain travado, e aí você troca aquele Bitcoin por uma moeda que tem liquidez. E aí você consegue operar com ela. Então já tem maneira de você dar liquidez a criptomoedas e principalmente ao Bitcoin, que tem. Assim, ele tem liquidez no sentido de que tem muito volume de negociação, mas tem aquele negócio de demorar para confirmar. Se você está na loja, não dá para esperar. Então, hoje já tem a solução. Inclusive, eu fui comprar numa loja americana e tinha a opção de pagar com criptomoeda. Você podia pagar com Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Ó, o Farias perguntou, eu gostaria de saber se quanto mais se aplica no Bitcoin, retorno mais alto se tem. Na verdade, não. Na verdade, o Bitcoin é como se fosse um câmbio. Você está comprando dólar e estocando na sua casa. Então, se o dólar subir, na hora que você for trocar de volta para o real, você vai ter dinheiro. Na hora que você for, se você deixar guardado lá, você tem dólar e assim, não importa a flutuação. O Bitcoin é a mesma coisa, né? Você sempre vê o valor dele comparado ao real, comparado ao dólar, comparado a outra criptomoeda. Mas se você guarda lá, você tem um Bitcoin e deixa lá, você vai ter sempre um Bitcoin. Ele não tem rendimento. O que você consegue render o Bitcoin é a tal da poupança uma espécie de poupança que algumas exchanges oferecem. A Binance oferece, as maiores oferecem, Coinbase. Eu acho que aqui no Brasil eu não tenho exchange brasileira, mas eu acho que essa Nova Dax oferece. Ela tem muito tipo de operação com cripto. Então, acredito que ela ofereça também, mas o Bitcoin não tem retorno, não tem assim, não tem multiplicação, não tem juros. Eu acho que, pelo que eu entendi, a ideia que ela opa, voltando aqui, a ideia que ela perguntou foi mesmo assim, quanto mais eu investir, mais eu tenho chance de ganhar? Não tem nada a ver com Não. isso, né? Então, é o valor daquele ativo, daquela moeda digital, né? É o Eu acho valor que daquele o ativo. valor É comprar dólar e guardar no guarda-roupa. Você sempre vai ter. Comprei $100, botei no guarda-roupa, sempre vou ter $100. Na hora que eu for destrocar, se eu quiser, né? Aí eu vou ter um valor de referência. Davi ou David, não sei, perguntou qual corretora. Assim, existem algumas corretoras mais fáceis de operar, algumas mais difíceis. Eu costumo indicar a Binance porque é a maior do mundo, é a que tem o maior número de negociações, tem uma segurança, eles têm uma moeda própria que é a BNB, que é uma moeda que eles usam, se você usar ela para fazer, se você trocar real por ela e usar ela para fazer as demais trocas, não tem taxa. Então, assim, eles têm uma série de vantagens e a segurança deles é alta. aqui no Brasil, qual fala duas aí, só para o pessoal, para quem quiser pesquisar aí.
dos maiores. Foxbit, Mercado Bitcoin, Nova Dax, tem, assim, são Bitcoin, grandes. Oi? Bitcoin, tem essas que eu já vi. Tem um É, monte, mas assim, essas são grandes. Tem mais uma que eu não tô lembrando o nome agora. emendando com o pessoal que está perguntando, quem tiver mais dúvida pode mandar aqui, que o David perguntou ali qual corretora. É, junto com essa pergunta vem o seguinte: faz diferença eu abrir conta na corretora A ou na corretora B? O preço do Bitcoin é o mesmo? Tem como eu comprar um Bitcoin mais barato na corretora A do que na corretora B? Vamos Eu lá, quero dizer assim, é igualzinho em ação. Você está comprando e alguém está vendendo. Então, quando você vai vender, você coloca um preço de venda. E o mercado vai tendo aquela flutuação. Então, quando você vai comprar um Bitcoin em alguma corretora, você vai pegar de alguém que está vendendo naquela corretora. Mas assim, em geral, o mercado meio que pratica o mesmo preço. Então é a mesma coisa de ação. Só que a mas, ação é mas centralizada, né? tem um ponto bem diferente aí para o pessoal que a gente pode pontuar aqui para o pessoal entender. Você falou o seguinte: quando você está com uma conta numa corretora de Bitcoin e você lança uma ordem de compra, você quer comprar ou vender, você vai comprar do melhor preço que tiver alguém vendendo naquela corretora. Naquela Mas corretora, isso. tem uma grande diferença para o mercado financeiro tradicional. Hein? Sim, sim, tem Então, uma grande. então, É como se cada corretora fosse um mercado financeiro nosso, que fosse a então, B3. é descentralizado, não é isso? E Isso, já é no isso. nosso mercado financeiro, como a B3, a Bolsa de Valores, regula tudo, o mercado financeiro da Bolsa de Valores, ele é centralizado, a Bolsa de Valores. Exato. Então, independente da corretora, eu vou comprar o ativo, a ação da Petrobras, da Vale, o que for, eu vou comprar do melhor preço do Brasil inteiro, porque a Bolsa de Valores, a B3 controla tudo. Tem essa grande diferença, né? E tem um ponto importante. Vamos lá. Como as blockchains elas são descentralizadas, é o que eu falei, elas estão distribuídas nos computadores das pessoas, eu posso comprar de você diretamente. Eu falo, Robinho, pega aquele. Eu quero comprar aquele seu um Bitcoin. Eu vou lá e transfiro para você, faço um Pix lá para sua conta, e você vai lá na sua carteira digital. Não precisa nem ser por corretora, você tem uma carteira ligada nessa rede, né, um aplicativo de celular, por exemplo. E aí você vai lá e coloca o meu endereço, eu passo para você, você copia, cola e manda para o meu endereço de Bitcoin, e aí eu comprei um Bitcoin seu. Tem como fazer direto, não tem taxa, não tem nada. Sim. Teve uma pergunta aqui para trás, deixa eu ver aqui do Farias. Um conhecido disse que investiu 100 mil ano passado e esse ano sacou 500 mil, acredito, né? Me ajudem. É o seguinte, Pode acontecer. é Conta a igual história dólar. É do igual nosso dólar. Eu fui lá. amigo, que não falar o nome, com I. Oi? Oi? Conta a história do nosso amigo com I, que investiu Ah, X e sim. sacou X. Ele fez o seguinte, ele investiu 300 mil reais em Bitcoin quando tava, na época que deu o primeiro boom, em 2017. Ele comprou a 13 mil o Bitcoin. Só que depois, logo em seguida, ela subiu para 17. Então ele comprou 300 mil a 13 reais. E aí, quando saltou para 17, ele vendeu. Então, se você pegar o percentual, né, de 17 em cima de 13, você consegue ver o tanto que ele lucrou. A mesma coisa sobre essa pergunta. A pessoa comprou 100 mil. Aí eu fui lá e comprei 100 mil em Bitcoin. Vamos supor que o Bitcoin tá 100 mil. Comprou um Bitcoin a 100 mil. Aí daqui a pouco, o Bitcoin quintuplicou de valor para 500 mil. E se ele vender, ele vai ter esse lucro todo. É igual comprar Mas dólar. Eu comprei a R$ 1, vendi a o 2. exemplo que Isso. ela está dando ali é que caiu, né? O Então, exemplo que ela está dando ali é que caiu. peraí, qual? Ó, investiu 100 mil. Ah, tá. É que ele Eu está tô falando que imaginando que ele multiplicou por sacou 5 vezes. 500 mil. Entendeu? É, Mas aí, mas assim, teve o Bitcoin especificamente, o que acabou arrastando uma série de outras moedas, algumas fazem sentido terem sido arrastadas, outras não. Ele teve um pico gigantesco, assim. Ele saltou, ele tava ali caranguejando, andando de lado um tempão, por anos, desde depois de 2017 que teve o pico e caiu de novo, ele caiu para 6, 7 mil dólares e ficou ali, subiu um pouco, caiu um pouco, subiu um pouco, até recentemente, que foi que deu o pico e bateu em 60 mil dólares. Então tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa. A gente tem que, se você tem interesse em investir, é aquela ideia, põe um pouquinho. Se quiser pôr seu computador para minerar, ótimo, você vai pagar só a conta de energia elétrica. É, e, e, e vai dividindo, não coloca tudo de uma vez. Coloca, vou comprar um dia por semana, compra toda semana. Fala, toda segunda-feira eu vou colocar 100 reais e vai lá. Igualzinho a ação. o comentário que eu ia fazer é que, assim, como ela comentou aqui, né? Eu reparo assim, o que chama mesmo a atenção das pessoas e que o pessoal desperta interesse é sempre naquela história assim, meu amigo colocou 10 mil reais e depois de tantos anos virou 50 mil. É sempre uma história assim Quem de perde não ganho, fala, é só quem ganha. de ganho muito rápido e muito É, expressivo, né? Ó, E, eu vou falar assim, eu invisto, o que eu invisto mais pesado em criptomoeda é em mineração. Então eu compro computador, eu compro as coisas para minerar, mas eu minero diretamente, eu não minero via EasyHash, porque eu tenho conhecimento técnico, eu trabalho com isso. Eu vivo disso, na verdade, eu vivo de tecnologia. Então em casa eu montei, eu tenho ali meu computador, tenho minhas coisas para minerar. Eu minero para conseguir uma média de 9% ao ano. Então isso, quem entende mais de bolsa, consegue isso na bolsa, ou em renda fixa, entendeu? Então eu invisto para conseguir 9% ao ano, não é mágica.
e assim, de uma maneira mais segura, né? Então eu tenho aqui minha mineração para vender as criptomoedas e tirar 9%. Significa que eu coloco lá R$ 1.000 de equipamento para tirar R$ 900 de lucro. Então é pequeno o negócio. Esse negócio de colocar para ganhar um monte, aí é loteria. É a galera que joga na loteria do Bitcoin, não é a galera que investe. Ela Ou a complementou pessoa ali, conhece ó, falou, muito, não é meu caso. Eu não sou um ultra investidor, trader, não sou. Eu sou conservador, eu não gosto de risco. Então, mesmo na criptomoeda, eu estudo, entendo como é que ela funciona, entendo o mercado, para pôr um pouquinho. ela complementou ali, ó, falou R$ 500. Ele investiu R$ 100 e depois de um tempo sacou R$ 500. Isso pode acontecer, mas aí foi um Isso é período, mais fácil. uma Isso é janela mais de fácil tempo. porque. E tem mais o seguinte que ela falou, né? Pessoal, há muitas pessoas aqui talvez tenham R$ 100 para investir. Então você pode investir Uhum. sem medo, R$ 100. Porque R$ 100, se você perder, você não vai mudar nada É na isso que eu sua ia falar. vida. É mais fácil conseguir ganhar esse tanto com R$ 100 do que com 100 mil. Porque R$ 100 você vai lá e fala, vou colocar e se perder era só um teste. Agora 100 mil é difícil. Tem Você outra, vai querer dividir, com diversificar. em ações mesmo, em empresas pequenas, num small cap, eu já cansei de fazer isso. Botar um dinheiro pequeno, É. R$ 100, uns Ô, 300, Magalu. alguns, Magalu foi alguns, 13 centavos para alguns R$ 20. algumas dessas aplicações multiplicou por 2, 3, 4, 5 e algumas dessas caiu pela metade. E tá tudo É, certo, porque é tudo muito certo. pequeno. Só que o problema de criptomoeda é o seguinte: você tem 6 mil criptomoedas. Então vamos lá, digamos, 12 Ah, anos de existência de criptomoeda, saiu mais do que uma criptomoeda por dia, surgiu, né? Então, legal. você tem de criptomoeda estável, a mais estável é o Bitcoin, surgiu em 2009. A segunda mais estável é Ethereum, surgiu em 2015, é super recente. As demais são muito novas. Então, qualquer uma que é muito nova, você tem um risco grande, entendeu? Interessante a pergunta também da Keliane que mandou ali. A Keliane 38, acho que é isso. Eu Keliane, tô lá para trás no chat, eu vou chegar aí, ó. vamos passar Maiara assim, Freitas, comecei a seguir você recentemente, adoro seus conteúdos. Não sei se ela tá falando de mim ou do Robinho. deve ser do Rodolfo, mas Mas se for de mim, muito obrigado. Eu tô me esforçando para colocar conteúdo bom e fácil de entender. Eu passo pro meu pai que não entende nada de tecnologia e vejo se ele entende. Aí ele é minha ele régua. entendeu, pode postar. Não Keliane, tenho mais de é esse 300 mil. mesmo. Ah, tá. A da Keliane. Isso é legal. Boa Isso é pergunta. legal, importante. As criptomoedas, elas são quebradas em uma fração gigante. Então, o Bitcoin, ele tem 8 casas depois da vírgula. 8. Então, você consegue comprar, eles chamam de Satoshi, que é em homenagem ao Satoshi Nakamoto, a menor unidade, que é o 1 vezes 10 a menos 8, né? O 1 lá na oitava casa depois da vírgula. Então, você tem como comprar a fração mínima. Na Binance, que é a corretora que eu uso, logo que você loga no aplicativo, ele exibe uma versão simplificada. Você vai conseguir comprar o valor mínimo de R$ 80. Mas se você for na configuração e mudar para a versão mais completa, você consegue comprar fraçãozinha. Então, você consegue comprar R$ 10, R$ 12, ele vai te dar uma fraçãozinha. Você consegue comprar R$ 5. O que você faz? Você tem que colocar preço a mercado. Então, por exemplo, eu vou comprar lá, eu compro assim. Eu não fico cheio de firula, não. Eu divido meu dinheiro nas 4 semanas do mês ali, né? Que normalmente dá 4 semanas. Então, falar, toda quinta-feira eu vou colocar R$ 50 em Bitcoin. Aí eu vou lá, coloco os R$ 50, a preço de mercado, o preço que tiver vai comprar. Eu não, assim, minha intenção é no longo prazo. E largo lá e já coloco na poupança. Falo, ó, bota na poupança aí para eu poder tirar só daqui 1 ano. E vai render 4,5% em Bitcoin. Então você consegue comprar um pouquinho, você consegue comprar R$ 10, consegue comprar qualquer valor. Dá pra operar. Aí você compra uma Dá, fraçãozinha. Mas não tem problema, dá, você vai ganhar, se ele valorizar, você vai ganhar a valorização igualmente, com relação ao real, né? legal. Vou complementar as diferenças, né? É, no Brasil, para comprar ações, a gente também ou pode comprar um lote cheio, né, que é um lote de 100, né, para comprar ações, ou um lote fracionário que você coloca um F. E aí você Isso. Você coloca um compra F uma e vai ação, né? comprar uma ação. Só que o detalhe é que aqui no Brasil, a fração mínima é uma É, ação. Então, por exemplo, ação que custa R$ 100, você pode comprar R$ 100, que é uma ação. Você não consegue comprar um pedaço de uma ação. Tá? Aqui no Brasil, a gente é, não tem essa possibilidade. Nas é, corretoras no exterior, algumas delas oferecem essa possibilidade de comprar uma fração de uma ação no exterior. Tá bom? É só para ver as é, diferenças entre os aham. criptoativos, falando, e os ativos do mercado financeiro. Tem É, outras perguntas que deixaram aí. essas criptos você consegue investir menos do que você investe em ação. Você consegue pôr R$ 5, R$ 10. Então, assim, vou investir, sei lá, R$ 1.000 por mês. Vou tirar R$ 10 e vou colocar em Bitcoin. Pronto. Assim, não vai afetar em nada a sua vida e você tem um percentualzinho bem pequeno ali que se subir um pouco você ganha. E a chance dele cair não é muito grande. Ele tem oscilação, mas no longo prazo você vê que ele vai subindo, entendeu? Não tem. É uma forma de diversificar um pouco. Rodolfo, Como eu faria, tecnicamente é o seguinte.
Tô lendo o comentário do Farias. Bitcoin é como se fosse um objeto X que depois de um período eu vendo esse objeto por um preço superior ou inferior, dependendo do mercado. É isso mesmo. Sempre compara com guardar dólar no guarda-roupa. Comprei $100, peguei uma nota de $100 e coloquei no guarda-roupa. Aí, quando você for vender, você vai vender pelo preço que tiver no momento. Esse 4,5% é Não é o mesmo? não é ao mês, não, é ao ano. E é na Binance. Só que quando a gente compara com o mercado brasileiro, o mercado no exterior ele é bem diferente. Porque lá não tem inflação que tem aqui. Então, assim, você investir 4,5% com segurança numa renda fixa, tá? 4,5%, 5,5% ao ano, né? Numa renda fixa de criptomoeda é um bom negócio. É um negócio bacana. Para longo prazo, assim, ao invés de você deixar parado lá, vou deixar parado porque eu quero vender daqui a 6 meses. Não faça isso. Coloca todo mês um pouquinho, igual você faz com a ação. Tem que ser a mesma estratégia. E, de preferência, coloca numa poupancinha dessa de 4,5% ao ano. E aí a Binance tem essa de 4,5%, você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser. Entendeu? Então ela tem liquidez diária. A hora que você quer, você tira o dinheiro e deixa lá. Esquece que existe. Como que faz para comprar Bitcoin? No meu perfil, eu coloquei hoje um post bem completinho, passo a passo, com todos os passos de como você abre uma conta na Binance. E eu coloquei um código, é o meu código, que se você se cadastrar com ele, você tem desconto nas tarifas. A tarifa é bem baixinha, tudo que você vai comprar e vender lá, eles cobram 0,1%. E aí você ainda tem 10% de desconto, e aí quando você ganha desconto, eu também ganho desconto. Então fica um desconto mútuo. E aí se você usar aquele link que está lá, você ganha 10, e esse 10% é para sempre, tá? Você nunca vai perder esse desconto. E tem o passo a passo. E eu vou colocar depois da live o como faz para comprar no aplicativo da Binance da maneira mais simples, que é no mínimo de R$ 80. Aí mais para frente eu não coloquei no aplicativo mais complexo, porque são assim, os passos são um pouquinho diferentes. Então mais para frente eu vou colocar, se você quiser usar o aplicativo da Binance no modo avançado, que você vai nas configurações e põe no avançado, eu ainda vou fazer o tutorial. Mas logo depois da live eu subo esse tutorial de como comprar no aplicativo da Binance. Aí entra lá no meu perfil que você vai ver como instalar e como comprar. Faz Legal, com o ó. Pix, funciona 24 horas por dia. Eu vou, ó, te ajudar aqui a pergunta da a, Faria Peruana. Como se investe na Magalu? Aí, nesse caso que a gente está falando, já é de uma empresa brasileira, tá? A Magazine Luiza. Aí você vai precisar entrar no aplicativo, no home broker da sua corretora, ou do seu banco digital, ou do seu banco tradicional. Você entra no aplicativo da sua corretora, acessa lá o home broker e você vai digitar o código da Magazine Luiza, ou de qualquer outro ativo que você quiser comprar, tá? Aí você vai comprar um ativo qualquer, uma empresa brasileira. Você tem que avaliar se é isso mesmo que você quer. Uhum. Nada do que a gente está falando aqui é uma recomendação, a gente só está comentando. Não, é só Você tem uma que clicar lá, possibilidade. no caso da Magazine, você vai digitar o código, que é MGLU3, tá? Só para dar um exemplo de como é que você faz. Acesse o home É, broker da sua corretora. a Mayara falou que tá perdida, né? Que ela compra ações. Comprar criptomoeda é idêntico. Só que ao invés de você estar na sua corretora de ações, você vai estar na corretora de criptomoeda. Mas é igualzinho. O aplicativo é parecido, o processo é parecido, você tem que mandar dinheiro para a corretora e ir lá e comprar. E aí, a mesma coisa, você tem um código, então o código do Bitcoin é BTC. E aí, normalmente ele é o primeiro que está na lista. Logo que você abre, tem uma lista, você tem o primeiro ali. Se você clicar nele, ele vai ter um botãozinho de comprar. É igualzinho. E aí você transfere o dinheiro para a corretora e quando o dinheiro entrar na sua conta da corretora, você compra igualzinho a ação. Só que funciona 24 horas por dia. A ação você tem ali até às 5 para comprar. Bitcoin não. Se quiser comprar 2 horas da manhã, qualquer hora, 24 por 7, você compra. Sentindo em uma sala de aula. Tem outras moedas, Bitcoin é mais indicada. Tá, Bitcoin e Ethereum são as mais indicadas, porque Eu ia comentar as criptomoedas contigo, são muito novas. Oi? para você comentar um pouquinho, desculpa interromper aqui, eu queria, até estava anotei aqui para você comentar, eu tenho visto que ultimamente, o Bitcoin é a mais conhecida, mais famosa e tal, mas eu tenho visto que ultimamente o Ethereum tem ganhado bastante força também, né? Ela está com uma Ele deu um representatividade boom. Isso. razoável, né? Ele deu um boom, tem vários motivos. Tem motivos tecnológicos, porque ele está evoluindo. E tem, assim, aquilo que eu estava te falando do DeFi, né, das finanças descentralizadas, que você cria uma camada em cima das criptomoedas para dar liquidez. Então, o Ethereum, como vocês quiserem chamar, ele é a blockchain que hospeda a maior parte dessas tecnologias. Então, é em cima dele que é feita essa camada para dar liquidez para as criptomoedas e outras coisas mais. Você consegue operar como se fosse um banco. Por que chama finança descentralizada? Porque você tem como se fossem programas, softwares, né? Realmente são softwares rodando em cima de uma blockchain. Aí eu não vou entrar no detalhe técnico, mas ela hospeda um sistema todo que funciona sozinho, um sistema autônomo. Então é como se fosse você ter lá o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, em vez deles terem o sistema rodando lá nas máquinas deles, eles têm um sistema rodando numa blockchain que está distribuída entre um monte de usuário. Tem um monte de gente em casa com o computador rodando o software, processando essas coisas, só que de maneira segura. E tudo automático, não tem a mão de ninguém. Então, as coisas, você cria como se fosse um banco que funciona sozinho
que não tem tarifa. Se tem tarifa é muito pequena, é muito irrisória, porque as tarifas que rodam dentro das redes de blockchain, elas são fraçõezinhas tão pequenas daquela moeda, né, que são irrisórias. Você vai transferir assim, mesmo que você transfira uma fração pequena de Bitcoin, se você for pagar uma tarifa, ela vai ser uma fração muito menor daquilo que você tem, você nem vai enxergar, sabe? Então é um negócio que acaba compensando desse ponto de vista, do ponto de vista de processamento, de ter que pagar uma tarifa de banco, alguma coisa. Mas é um assunto bem mais complexo, é outra camada, assim, é um assunto que a gente deveria falar depois de entrar bem nas moedas principais. Deixa eu puxar outra pergunta aqui, essa aqui é interessante, é o do Klein. Ó. O que vocês acham do Cara, Dogecoin? Está mesmo se consolidando ou as publicações do Elon Musk que estão alavancando a cotação? Só tá, comenta essa é legal. O quem nunca ouviu Dogecoin, falar, é uma criptomoeda que surgiu como um meme, ela não tem um fundamento e tal. Comenta assim o básico, porque a maioria talvez nunca tenha ouvido Não, falar. ela tem, aí assim, ela tem um fundamento do sentido tecnológico. Ela é a tal da Litecoin, que é a terceira, quarta moeda maior, ela está sempre entre as seis maiores. O Dogecoin é uma cópia dela, Dogecoin é uma cópia dela, cópia. Pegaram a Litecoin ou Litecoin, como você quiser chamar, e copiaram, né? Então, e aí eles fizeram para fazer caridade. Então a ideia era assim, vamos processar, vamos a gente mesmo pôr o computador na rede minerar, pegar essas moedas e vamos vender para caridade, para vender para ajudar a caridade. Então, ficou famoso quando eles fizeram aquela campanha para ajudar a equipe da Jamaica de bobsled, como é que é o nome? Não lembro, não. Aquele trenó, né, que desce no gelo, num túnel assim. Fizeram para a equipe uma campanha para arrecadar dinheiro para mandar eles para os jogos, né, para as Olimpíadas. E aí, essa foi a primeira aparição dela que ficou famosa. Depois fizeram campanha para ajudar o hospital. Então, mas não era com a intenção do pessoal comprar para segurar e fazer trade, vender ou investir. Não era investimento. Só O que que está acontecendo agora, né? e aí a galera era uma moeda de brincadeira, porque como era de brincadeira, tinha pouca gente minerando. Então você conectava sua máquina, minerava um monte dela e brincava. E aí, quando o Elon Musk começou a falar, obviamente ela deu um boom, né? Como tudo que ele fala, né? Então, aí começou a virar especulativo. Então tem muita moeda que ela entra no campo especulativo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, ela tem fundamento tecnológico? Tem. Tem o do Bitcoin que foi uma alternativa ao Bitcoin para gerar um pouco mais de celeridade no processo. A Litecoin processa um bloco a cada 2 minutos e meio, enquanto que o Bitcoin a cada 10 minutos. E ela roda um outro tipo de processo um pouquinho diferente, mas assim, faz mais ou menos a mesma coisa. E o Dogecoin é a cópia dela. Mas, assim, eu não tenho ela, não pretendo ter e não colocaria. Ela é especulativa. Para quem gosta de especular, de fazer trade, esse tipo de coisa, assim, mão beijada, é ela. Mas eu não faço. Pode comprar e subir 300%, como também pode virar pó da noite por dia, né? Pode, pode. Assim, é uma loteria. Então, tem fundamento tecnológico? Tem. Tem fundamento, assim, Mas financeiro? é Não tem. muito expectativa, né? Hoje, não, hoje, exatamente, hoje não tem. Pode ser que venha a ter, porque o fundamento tecnológico dela é bom. Compra na Clear também? Não. Na Clear, você compra os fundos, tem na Clear, tá? O Hashdex tem na Clear. Se ela estiver Agora, falando de criptomoeda, na Clear, não. Mas se ela estiver criptomoeda falando. não, e ações Magalu tem também. Então, ações, fundos que tem nas corretoras aqui tem na Clear. A Clear é uma boa corretora. Mas criptomoeda não, só fundo de criptomoeda. Vamos lá, precisa abrir conta em corretora de criptomoeda. Sim, precisa abrir conta em corretora de criptomoeda para investir diretamente, se eu quiser comprar o Bitcoin. Minha sugestão é que ou você vai lá, abre uma conta na corretora e compra só o Bitcoin, ou você investe via Hash 11, via índice. Não, assim, não compre outras moedas, tá? Compre assim, se você está entendendo, se você já investe, se você já tem ações, já tem fundo imobiliário, você já montou sua carteira, já tem reserva de emergência, fez todos os passos, seguiu tudo que o Robson ensina, foi lá, seguiu o Robson, viu todo o conteúdo dele, aprendeu, fez o curso dele, aí depois você pensa em colocar 1% ali em criptomoeda. Não, pessoal, que bom que a primeira metade, que acho que a gente estava falando, o pessoal estava meio assustado, né? E aí, depois que a primeira pessoa começou a perguntar, o pessoal começou a Peraí, colocar as outras perguntas. Legal, esqueci de colocar na tomada, vai desligar. manda ver. Cara, vamos. Se desligar, tá tudo bem. Eu vou até caminhar para encerrar aqui, se cair. Já passamos de 1 hora aqui. Vou respondendo aqui o pessoal. Pena que o Rodolfo já. Eu acho que caiu dele ali, mas eu vou encerrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder as últimas aqui, ó. A Luana perguntou assim, ó, posso comprar ações por quais valores? Por exemplo, se eu quisesse comprar Magalu, por exemplo. Só um exemplo, tá? Como você perguntou aqui, ó, você pode comprar ações pelo valor mínimo de uma ação, tá? O Rodolfo caiu ali. Vou agradecer ele aqui pelo pessoal. Depois a gente fala com ele lá, agradeço que ele caiu aqui. Só respondendo você, você pode comprar, no caso, vou dar o exemplo específico, tá? Magalu. Uma ação do Magazine
custa mais ou menos, acho que é 25, R$ 28 que você consegue comprar uma ação, tá? Então é o valor mínimo para se investir, comprar uma ação, se tornar sócio da Magazine Luiza. O normal é você comprar um lote, que é um lote de 100 ações, mas se você colocar MGLU, MGLU, F de fração, você pode comprar uma ação da Magazine Luiza. E assim você pode fazer com qualquer outra empresa. Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, qualquer outra empresa que você quiser comprar uma ação, é só colocar a letra F no final. Cada ação tem um preço diferente, tá? O preço de tela. O preço de tela você pode comprar qualquer um. Pessoal, vou responder as últimas aqui para a gente encerrar. Rodolfo já caiu, a gente já passou aqui de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu acho que a gente trouxe bastante informação aqui sobre criptomoedas hoje e sobre outros assuntos também, né? Quiline, 1% é o mais indicado de compra de criptomoeda. É uma sugestão, tá? Que o Rodolfo achou. E eu também. 1%, o que a gente quer dizer em 1% é assim, é um capital bem pequeno. Então, se você, eu tenho R$ 10.000, você não vai pegar esses 10 mil e colocar em criptomoeda. É um ativo muito volátil. Tá? Volátil é que oscila muito o preço. Então, se você tem um valor, pega um valor pequenininho e você, se tiver interesse, aplica em uma criptomoeda, mas um valor bem pequeno. A maior parte do seu patrimônio eu oriento que esteja alocado numa aplicação mais conservadora, renda fixa ou algum outro tipo, que você entenda o que está fazendo. Tá bom? Muito proveitoso. Legal, pessoal, vou agradecer a vocês. Muito boa noite, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, comenta lá no meu último post, segue lá o Rodolfo também, comenta lá no post que ele colocou hoje. E se quiserem mais informações sobre esse assunto, criptomoedas, criptoativos, comentem para a gente, manda uma mensagem, manda um direct que a gente possa combinar com ele outra vez para a gente trazer mais informações aqui em uma outra live, tá bom? Pessoal, muito obrigado, grande abraço para vocês, tchau, tchau.